Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao modo orientador. E você está na etapa lógica. São 6 etapas e essa primeira etapa você vai do passo 1 até o passo 7. Então aqui você pode ver as etapas e aqui você vê os passos. E o primeiro questionamento dessa etapa é o que seu título comunica. Então, para isso, o seu título ele não pode ter só uma, 2 palavras, né? Ela tem que ter algo que já simule o que realmente você vai pesquisar, para que o sistema possa ser mais assertivo. Como o leitor tende a interpretar o seu título? Esse é um dos tópicos aqui desse passo. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor, né? Vou trazer aqui o título, ó. Então, o título Tecnologia Assistiva e a Promoção da Autonomia de Pessoas com Deficiência Visual sugere uma investigação sobre como o uso de recursos tecnológicos pode favorecer a independência de indivíduos com perda visual. Então, observe, e aqui eu vou trazer um dos termos que terá muita importância no entendimento da sua pesquisa científica, que é o termo de variáveis. Que vocês vão voltar a ver aqui, ó, se você observar, na quarta etapa, vocês vão conseguir, vocês vão voltar a falar de variáveis. Mas, inicialmente, olhando aqui, já dando os primeiros passos com variáveis, existem 3 tipos. Variáveis independentes, variáveis dependentes e variáveis ocultas. Se você olhar para o título, Tecnologia Assistiva e a Promoção da Autonomia, nós podemos ver que tecnologia assistiva ela pode ser manipulada, ou seja, qual é o tipo de tecnologia assistiva que vai ser aplicada? Então, eu posso botar mais, com mais sensores, menos sensores. Então, essa variável que eu posso manipular, eu vou chamá-la de variável independente. E o desfecho, que é o resultado, que é a autonomia, porque dependendo da tecnologia assistiva, vai ter uma determinada autonomia, essa liberdade de locomoção, essa autonomia é a variável dependente. Ela depende de qual tecnologia vai ser aplicada. Então, eu já tenho aqui olhando, e aí depois você faz esse exercício, olhando para o seu título, e vendo se você consegue localizar quem são as variáveis independentes, quem são as variáveis dependentes. E nós temos ainda uma terceira variável, que é a variável ocultas, ou são as variáveis ocultas, certo? Então, é a terceira variável, são as variáveis ocultas. Essas variáveis ocultas, a gente não consegue identificar olhando para um título. A gente não consegue, né? E elas vão fazer, elas terão muita importância nas variáveis operacionais. Ou seja, uma coisa é olhar para o título e definir as variáveis, outra coisa é operacionalizar essas variáveis. Completamente diferente. E aí é onde tem um gargalo bem grande na produção científica daqueles que estão iniciando. Então, conforme aqui ele falou, ó, o título tal, né, sugere uma investigação sobre como o uso de recursos tecnológicos pode favorecer a independência. E aí ele vai colocando aqui, ó, o leitor provavelmente entende que o trabalho aborda pessoas com deficiência como população, mas não fica claro se haverá coleta de dados primário. Então, assim, eu não sei ainda o que é que vai ser feito com esse trabalho a partir desse título, tá bom? Tem títulos que sugerem, ele é mais assertivo, ele é mais indicativo, mas lá na frente vocês vão observar que não é o título que define o tipo lógico da sua pesquisa. Outra coisa que você tem que internalizar é o seguinte: como você vai se comportar na sua pesquisa, certo? Isso é pensar como pesquisador. Então, vamos pensar como pesquisador. Em uma pesquisa científica, o pesquisador,
ele pode observar, relacionar ou testar. Se você vai se comportar como observador, você vai procurar entender o que está acontecendo na relação de tecnologias assistivas e autonomia, sem alterar a situação. Isso quer dizer o quê? Que você vai buscar na literatura trabalhos empíricos e primários que já foram desenvolvidos para você encontrar e descrever, caracterizar sobre isso. Isso é o seu comportamento como observador. Ou você se comporta como relacionador, investigar se duas coisas podem estar conectadas. Aí eu já vou investigar a relação de tecnologias assistivas com autonomia. O que é que essa relação acontece? O que é que acontece nessa relação, melhor dizendo. Ou eu vou me comportar, você vai se comportar como experimentador. Modifica uma condição para observar seus efeitos. Tá bom? Então, cada forma representa uma lógica diferente de produzir conhecimento científico. Vamos lá para o próximo. Agora, nós vamos falar sobre o observador. O observador, ele procura entender o que está acontecendo. Então, ele observa o fenômeno no seu contexto natural, sem interferir ou mudar nada. O observador não muda o cenário. Ele descreve como ele é. Então, se você for se comportar como observador, você só vai observar a relação de tecnologias assistivas com autonomia. Ponto. E aí você caracteriza, traz conceitos e etc. Vamos para um exemplo prático. Se houvesse a pergunta, como estudantes usam o celular durante a aula? Você apenas observa e registra o comportamento. O pesquisador interfere na situação? Não. Ele apenas observa. Então, esse tipo lógico se chama descrição. O objetivo aqui é descrever características, comportamentos e padrões de um fenômeno. Ponto. Então, é a famosa pesquisa descritiva. Ela vai coincidir com o tipo. Aqui é o tipo lógico, lá é o tipo com relação para que objetivo é essa pesquisa? Descrever o fenômeno. Tá bom? Vamos aqui para o próximo passo. Vamos falar agora do relacionador. Se você se comportar como relacionador, ele procura entender se duas coisas estão conectadas. Então, olha a pergunta. Estudantes que dormem mais têm melhores notas? Então, você vê que na própria pergunta já tem uma relação de variáveis. Então, eu tenho de um lado a variável independente horas de sono e do outro lado eu tenho a variável dependente, que é o desempenho, que por acaso vão ser as notas, né, que vão determinar esse desempenho. Então, o pesquisador não interfere na situação, certo? Mas ele tem aí duas variáveis e ele vai trazer a relação dessas variáveis. Ele vai tentar responder se o que a literatura está dizendo confirma se eu posso responder a pergunta. Estudantes que dormem mais têm melhores notas. Provavelmente não. A gente já observa que isso não é verdade, né? Então, se você tem essa impressão, você provavelmente vai começar a pensar nas variáveis ocultas. Então, se quem dorme mais não tira nota boa, então o que é que está por trás disso? Aí entram as variáveis ocultas. Então, esse tipo, onde eu não tenho certeza da interferência, ou seja, eu não tenho certeza que estudantes que dormem tiram melhores notas, até porque não fica tão óbvio isso, esse tipo é de associação sem interferência. Então, enquanto o observador é descrição, aqui é uma associação sem interferência. E o terceiro, que seria o experimentador, o experimentador modifica uma condição para observar os efeitos. Então, ele aplica uma condição, observa os resultados e compara os efeitos. Então, o pesquisador ele interfere de forma controlada, né? E esse tipo lógico
se chama associação com interferência. Então, no caso, eu vou aplicar grupos de pessoas, né, com deficiência visual em determinadas condições da tecnologia assistiva e vou medir a autonomia deles. Então, eu estou me interferindo direto para saber por quê, né? E o que, por quê, como acontece isso, tá certo? Então, vindo aqui para o próximo passo, penúltimo passo, ó, associação, ela não significa causa. Nós temos o observador, descrição, nós temos o relacionador, associação, sem interferência, e nós temos o experimentador, que é a associação com interferência. A associação, e aí não entra na descrição, não significa causa. Quando duas coisas estão relacionadas, uma não necessariamente causa a outra. Por exemplo, mais horas de sono, melhores notas. Elas podem estar conectadas, mas outras explicações podem existir. Fatores como alimentação, motivação, rotina, ambiente, também podem influenciar os resultados. Aqui entra as variáveis ocultas. Então, quando eu olho para a questão, eu vejo as variáveis independentes e dependentes, mas quando eu vou, né, refletir, pesquisar, trazer estudos, eu vou observar que existem outras variáveis, chamadas ocultas, que podem influenciar. Às vezes, eu durmo mais que o meu colega, mas eu me alimentei melhor, estudei num ambiente melhor, então eu vou tirar nota melhor. Então, não vai ser a quantidade de horas de sono que vai interferir na nota, certo? E para saber o que realmente causa o que, precisamos intervir e testar, certo? E por último, aqui no 7/7 passo, nós temos aqui a lógica muda a forma da pesquisa, tá bom? A lógica muda a forma da pesquisa. O mesmo tema pode ser investigado de formas diferentes. Então, depois dessa etapa, que você voltar para o seu título, para o seu trabalho, para o seu modo orientador, você vai olhar para o seu título. Aquele título, ele pode seguir um dos 3 caminhos. Você pode atuar como observador sobre ele, como relacionador sobre ele e como experimentador sobre ele. O que muda é a forma, né? O mesmo tema pode ser investigado de forma diferente. O que muda é o tipo lógico. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, ó. Uso de celular na aula, na sala de aula, né? O observador, a pergunta é: como o estudante usa o celular durante a aula? Ele só descreve, ele observa e registra o que acontece. Como isso acontece? Se você se comportar como relacionador, a pergunta muda. Existe relação de uso de celular e desempenho? Se existe relação, eu não estou dizendo que uma coisa causa a outra. Eu estou dizendo, existe essa relação. Você encontra na literatura estudos que dizem que o uso de celular interfere no desempenho. Eu vou investigar se duas coisas estão conectadas. Agora, o experimentador, que é outra questão, muda a questão também, mas isso tudo sobre o mesmo tema, que é o uso de celular na aula. Reduzir o uso de celular melhora as notas? Essa poderia ser uma questão problema para eu ser um relacionador. Não tinha problema nenhum, ou mesmo ser um observador. Mas quando eu faço essa pergunta, eu tendo a testar. Então eu interfiro na situação. Aí eu vou pegar uma turma que usa celular, outra turma que não usa, aí eu vou aplicar e ver como é que isso influi nas notas. Quem usou mais celular, quem usou menos, quem não usou. Então, eu faço um experimento, por isso que o título é experimentador. Eu faço um experimento. Então, o fenômeno, o que muda é a forma de investigar, né? O fenômeno é o mesmo.
O que muda é a forma de investigar. Até a próxima.